Ou seja, a oração e a oferta de Cornélio falou por ele diante dos seus. Sim, por isso que o anjo desceu. Ou seja, não era somente oração, mas também era acompanhado com a oferta, era acompanhado com ações de graça, era acompanhado com esmolas aos pobres. Sim, e por causa disso, Deus se lembrou dele e enviou um anjo. IAB TV. Jesus Cristo é o curador. Hoje vamos aprender sobre a voz da minha oferta. Fala, meu irmão, a voz da minha oferta. Sim, porque alguns semeiam sem saber o poder, por isso que não sabem semear. Porque quando nós sabemos o poder da semente, nós não nos preocupamos. Sim, fazemos de coração aberto e a graça nos localiza dia e noite. O favor de Deus nos localiza dia e noite. A mão de Deus é conosco dia e noite. Podem se levantar situações, mas a mão de Deus é conosco dia e noite. Assim como diz no livro de Malaquias, sim, que eu vos abrirei a janela do céu e farei cair sobre vós as mais ricas bênçãos e repreenderei o devorador. Repreender o devorador quer dizer repreendê-lo, chotá-lo, expulsá-lo nas nossas vidas dia e noite. Não importa o horário. Quem se levanta contra a minha finança, quem se levanta contra a fazenda, quem se levanta contra o meu negócio, o meu trabalho, Deus está a dizer que eu repreenderei o devorador. Aleluia. Igreja, quando nós falamos sobre o poder da finança, primeiro precisamos entender que não foi eu nem você que escrevemos a Bíblia. Não fomos nós que se inspiramos e decidimos escrever as passagens que lá estão. Não, Deus levantou homens inspirados por Ele para escrever tal conforme Ele queria. Deus levantou homens inspirados por Ele para escrever tal conforme o povo iria precisar. Então nós encontramos passagens que se enquadram a nós, sim, e têm o mesmo efeito da antigamente para nossas vidas. Porque não fui eu que escrevi, não foi você que escreveu, mas foi Deus que levantou pessoas específicas para escreverem. Assim como diz a palavra dele, sim, tudo passará nesse mundo, mas as minhas palavras nunca passarão. As minhas palavras nunca passarão. Significa nem presente, nem passado, nem futuro. Nada pode condicionar as palavras de Deus. É a mesma ontem, hoje e eternamente. Por isso que ele escreveu. E a palavra de Deus não é como um jornal. O livro ou o livro sagrado não é como um livro qualquer, não. Estamos a falar que é um livro específico. Um livro de guia para os cristãos. É um livro que direciona aqueles que são filhos de Deus, aqueles que andam em espírito. E essa mesma palavra é cheia de poder. Se não fosse cheia de poder, desde o momento que começaram a lutar para destruir essa palavra, a palavra já deveria deixar de existir há muito tempo. Houve guerras pela palavra. Até agora há guerras pela palavra. Você não pode ler Bíblia na Coreia do Norte, você é morto. Há países do Médio Oriente que você não pode pegar a Bíblia, você é morto, porque eles são completamente contra a Bíblia. Mas ainda assim a Bíblia não deixou de existir. Então estamos a falar uma palavra além do natural. Se fosse um livro qualquer, já teria parado de existir há muito tempo. Se fosse um livro qualquer, um jornal, já deveriam despedaçar há muito tempo. Mas quanto mais lutam para destruir a Bíblia, mais versões estão a ser construídas para o povo entender. Sim, quanto mais lutam para destruir a Bíblia, estão a inventar mais Bíblia para o povo de Deus. Hoje conseguimos ver Bíblia em Ubuntu, conseguimos ver Bíblia em Chokwe, em Dangela, em Lingala, até em Braille. Sim, Braille, conseguimos ver Bíblia em Braille. Conseguimos ver Bíblia, sim, fora do padrão comum, fora da antiguidade. Bíblia que os mudos não conseguem, ou seja, os surdos não conseguiam ouvir, mas fazem Bíblia em formato de BT para eles conseguirem entender, ou seja, para eles conseguirem ver e ouvir. Bíblia em Braille, Bíblia de várias formas. Eles lutam para destruir, mas a Bíblia só vem crescendo a cada dia que passa. Isso significa que essa Bíblia não perdeu poder e nunca vai perder poder, porque a Bíblia é clara em dizer que essas minhas palavras nunca passarão. Ou seja, a vida do homem passará, passarão presidentes, passarão profetas, passarão apóstolos, passarão homens e mulheres com essa minha palavra e morrerão, mas a minha palavra nunca passará. Significa que o poder da antiguidade é o mesmo poder que está na Bíblia. Então quando entramos sobre o poder da minha semente, precisamos nos basear na vida de alguém que semeou e teve resultado. Precisamos voltar na Bíblia e lembrar da vida de alguém que fez do mesmo jeito e teve bons resultados. Sim, isso podemos chamar quem? Salomão. Salomão está semeando no altar de Deus, no holocausto, e Deus lhe deu resultados. Vamos falar mais quem? Vamos falar de Tabita no livro de Atos capítulo 10 semeava para os pobres, semeava para a igreja, semeava para os necessitados. Mas quando morreu, a oferta dela falou por ela, mesmo ela estando em silêncio e morta. Sim, significa que o mesmo poder que aconteceu com Tabita também acontece com
comigo. Vamos lembrar mais de quem? Vamos lembrar de Cornélio, Atos capítulo 10. A Bíblia em Atos capítulo 10 fala claramente do centurião Cornélio. A Bíblia fala que de repente lhe apareceu um anjo e que disse: oh centurião, oh Cornélio, as tuas ofertas, sim, e as tuas orações chegaram diante de Deus como memória. Sim, ou seja, a oração e a oferta de Cornélio falou por ele diante dos seus. Sim, por isso que o anjo desceu. Ou seja, não era somente oração, mas também era acompanhado com a oferta, era acompanhado com ações de graça, era acompanhado com esmolas aos pobres. Sim, e por causa disso Deus se lembrou dele e enviou um anjo. Vamos falar mais de quem? Vamos falar de Ana. Ana não poderia ter filho, e a Bíblia fala no livro de 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, que Ana chorava dia e noite. Isso durou muitos anos. Ana chorava a cada tempo que passava, chorava todos os tempos, sim, chorava amargamente, e Deus nunca lhe ouviu. Deus nunca sentiu pena de Ana. Ana chorava desde manhã até a tarde porque não tinha filho. Por quê? Porque Penina ria Ana, Penina humilhava Ana. Então Deus mesmo assim não se compadeceu de Ana. Ou seja, Deus olhou para Ana a chorar, e Deus poderia falar: tá, me dá pena, vou lhe ajudar. Mas Deus não se compadeceu de Ana. Deus olhou para Ana a lamentar, Deus olhou para Ana a chorar demais, mas mesmo assim Deus não se compadeceu de Ana. E depois mais em frente, do versículo 7 em diante até o 14, nós vemos Ana fazer uma oração diferente. Só que quando ela começa a fazer a oração, a Bíblia fala claramente que o sacerdote Eli olhou para Ana e disse: até quando você vai beber? Quando o sacerdote Eli fala até quando você vai beber vinho, significa que o sacerdote Eli, desde muito tempo que começou a olhar Ana a chorar amargamente, sempre pensou que Ana estava a chorar porque estava bêbada, sempre pensou que Ana está a lamentar porque bebeu mais vinho. Só que naquele dia Ana começou a orar de um jeito diferente. Então logo o sacerdote Eli perdeu a paciência. Ele disse: oh mulher, eu já te vejo a orar desde muito tempo aqui, até quando você vai beber vinho? Então a Bíblia fala claramente que Ana disse: não, Senhor, eu não estou a orar porque eu bebi, eu não estou a chorar porque bebi vinho, não, estou a chorar porque há muito tempo que eu peço um filho e Deus não me dá esse filho. Mas ela fez uma oração diferente: se o Senhor me desse filho, hoje já estou a oferecer no teu altar. Ou seja, a oração com o choro de Ana desde há muito tempo nunca trouxe resultado, mas desde o dia que ela prometeu ofertar no altar de Deus, sim, Deus se moveu em favor de Ana. Ou seja, enquanto a minha oração não tiver em coordenação, ou seja, não tiver em coordenação com a minha oferta, a minha oração não está em coordenação com a minha oferta, então a minha oração não tem poder no céu, a minha oração não muda a história no céu, a minha oração não move o céu. Mas quando eu junto a minha oração à minha atitude, junto a minha oração à minha ação de graça, junto a minha oração à minha semente, os céus se abrem, os céus se rompem. Não importa quem tiver a te parar, os céus se rompem em teu favor, e a graça é disponível, igreja. Há pessoas que na oração falam uma coisa, mas a atitude mostra outra coisa. Não é possível você obter resultado. O resultado vem no segredo que está escrito na Bíblia, que diz: tudo que vocês concordarem aqui na terra será ligado também no céu. Se vocês discordarem aqui na terra, também está desligado lá no céu. Isso significa que enquanto a minha oração for contra a minha oferta, e a minha oferta for contra a minha oração, não tem como os resultados me seguirem. Mas quando eu junto a minha oração à minha oferta, automaticamente a minha oração fala por mim, a minha oferta também fala por mim. E quando isso se junta, os céus explodem de alegria e os anjos descem para nos abençoar. O problema de muitos hoje é que oram muito e fazem pouco. Outros ainda fazem muito e oram pouco. Quando nós começamos a juntar, sim, juntamos aquilo que é a nossa semente com base naquilo que é a nossa oração, então os resultados são evidentes e os anjos se movem em nosso favor. Quando o anjo apareceu para o centurião, não lhe disse: as tuas orações chegaram diante de Deus. Disse: as tuas orações e as tuas ações de graça. Significa que enquanto eu semeio no altar, posso não abrir a minha boca, mas aquela oferta está a falar por mim. Enquanto eu coloco a minha semente no altar, posso não falar: Senhor me abençoe, mas aquela semente está a falar por mim. Não fui eu que escrevi a Bíblia, nem foi você, foi Deus que mandou escrever: tudo que o homem semear, certamente colherá. Eu pensei que alguém está nessa igreja profética. Deus me abençoa, mas a Bíblia está dizendo que para você ser abençoado, tens que semear no altar. Sim. E tu não fazes. Não, só tem um pouco. Lucas capítulo 21. Estamos a encontrar uma mulher pobre e viúva que só tinha bocado e colocou no altar.
Primeiras Reis, sim. Estamos a encontrar uma viúva aonde Elias se dirigiu e só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite para fazer pão para ela e o filho dela comerem e depois morrerem. Mas só que ela, quando ouviu a orientação do homem de Deus, ela foi e fez primeiro para o homem de Deus. Então logo fez primeiro para o homem de Deus. A Bíblia fala que o azeite nunca faltou. Sim, a farinha nunca acabou. Quando nós entramos no livro de Atos capítulo 9, nós encontramos a história de uma mulher chamada Dorca ou Tabita. Essa mulher chamada Dorca ou Tabita, a Bíblia fala que enquanto ela estava em vida, abençoava continuamente os homens de Deus, os pobres, as viúvas continuamente. Só que ela depois morre. Mas quando ela morre, a Bíblia não fala que ela levantou para ir chamar Pedro para orar por ela, para ela reviver. Não existe. A Bíblia não fala que de repente ela se levantou, vou chamar Pedro para vir me orar, para me reviver, para me ressuscitar. Não. A Bíblia fala que os discípulos que lá estavam se aperceberam que Pedro estava numa cidade chamada Jope. Pedro estava próximo. Quando foram buscar, ou seja, quando perceberam que Pedro estava próximo, lembraram do que Dorca fazia. Foram chamar Pedro. E quando chamaram Pedro, tão logo Pedro chegou, começaram a mostrar o que Dorca fez. Olha o pano que ela nos oferecia, é a oferta de Dorca falar por ela. Olha tudo que ela nos dava, é a oferta de Dorca falar por ela. Olha, ela nos abençoava com isso e aquilo. Olha, esse pano aquele que costurou, essa roupa ela que costurou, era a oferta de Dorca falar por ela. Então logo Pedro chegou, não perguntou mais. Ela era boa pessoa, não, porque todo mundo já falou aquilo que ela fazia. Assim que Pedro chegou, disse: saiam todos para fora. Dorca levanta. E Dorca está levantada, está a ressuscitar. Alguém está aqui? E se Dorca não semeasse na vida de outros, e se Dorca deixasse de semear na vida dos pobres, ou deixasse de ofertar na vida daqueles que necessitavam, achas que esses necessitados iam falar por ela quando ela morreu? Não. A nossa oferta só tem voz quando nós sabemos fazer corretamente.